Queridos irmãos e irmãs presentes aqui, queridos telespectadores, ouvintes da Rádio Aparecida, internautas do A12, estamos retomando a nossa caminhada no tempo comum. A igreja, ela é muito sábia em nos conduzir do ponto de vista da celebração litúrgica, fazendo com que a gente possa ter uma continuidade e uma lógica também nas festas e em tudo aquilo que nós celebramos. Nós estamos encerrando o tempo pascal, tempo em que nós celebramos o ápice do mistério de Deus, Deus no meio de nós, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Depois dessas semanas que nós celebramos, ao fim, celebramos a ascensão de Jesus que volta ao céu, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, que celebramos na semana passada, e depois na sequência nesta semana, entre o Pentecostes e esta 11ª semana do tempo comum, a festa da Santíssima Trindade. E por quê? Porque nós temos que, depois de celebrarmos, depois de tanta festa, por esta revelação de Deus, pelo próprio Jesus que veio viver no meio de nós, precisamos agora reforçar as bases da nossa fé. Se a gente perceber as leituras que nos acompanharam durante estes dias, foram leituras da experiência, as primeiras leituras foram as experiências dos discípulos nas comunidades. As primeiras experiências de evangelização que eles iam até as comunidades, aonde se começava a difundir o evangelho. E aí era necessário esta base na fé. Então, primeiro nós temos que solidificar esta base. E é por isso que a igreja, já na sequência da festa da Páscoa, do Pentecostes, que é o nascimento da igreja, agora nós precisamos, depois de termos celebrado, depois de estarmos cheios desta vida que é a vida do Cristo ressuscitado, depois de estarmos cheios do Espírito Santo para irmos cumprir a nossa missão, vamos reforçar dentro de nós as bases da nossa fé. E é por isso que, na sequência, celebramos a Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um mistério que é considerado a base de todos os mistérios, que não é possível caber dentro da compreensão humana. E isso é mais do que lógico, porque a nossa limitação humana não é capaz de conceber a grandeza do amor e da dimensão da inteligência e da sabedoria de Deus. Nós que nos consideramos único, a única pessoa, e muitas vezes somos levados por esse egoísmo que faz a gente pensar só na gente mesmo, mostra o quanto a gente é limitado para entender a Santíssima Trindade. Um Deus que ele sendo ele se manifesta em 3 pessoas diferentes, uma mesma natureza divina, mas em 3 pessoas diferentes. Quando a gente fala de pessoa, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, você é uma pessoa. Somos formas de nos relacionar com o outro. E a cada relacionamento que nós temos, eu com você, deste relacionamento brota este novo, esta possibilidade de vida. É isto que Deus, nesta situação da Trindade Santíssima, quer nos mostrar, que nós como irmãos e irmãs, podemos manter a nossa unidade apesar das nossas diferenças. E de maneira especial, Deus se manifesta através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos falando e conversando conosco de maneiras diferentes. Vamos lá no Antigo Testamento, quando Deus quis fazer aliança com o seu povo, começando desde a criação, passando por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Moisés, aquele que teve a experiência de estar na presença de Deus e receber dele as tábuas da lei,
os 10 mandamentos como um sinal, como um caminho para que aquele povo pudesse caminhar durante aquele tempo. Depois falou através dos profetas, conversou, dialogou com o ser humano através desta presença por meio de outras pessoas como nós, que foram agraciadas, que trouxeram a mensagem de Deus no meio de nós. Depois desta, vamos dizer assim, desta fase, dentro da história da salvação, Deus viu que podia se aproximar mais ainda de nós, e não só quis falar conosco através do outro, através do irmão, mas Ele quis falar conosco sendo um de nós, para nos mostrar que apesar de nossas fraquezas, das nossas dificuldades, a gente pode lutar, a gente pode brigar pela vida, a gente pode estar em contato, em relacionamento bom, sadio com o nosso irmão e a nossa irmã, promovendo o amor e a paz, promovendo a concórdia. E aí vem o evangelho de hoje, Jesus dizendo que muitas vezes precisamos negar este sentimento que está dentro de nós de sempre revidar, para que a gente possa começar a compreender o seu amor que é eterno. A gente precisa parar de brigar, como a gente fala, no popular, dar murro em ponta de faca. Tantas vezes, dentro de casa, dentro do nosso trabalho, em que a gente prefere manter o nosso egoísmo, o nosso individualismo para nos mantermos e abrir mão, talvez, de certas coisas que não vão tirar a nossa dignidade, não vão tirar quem nós realmente somos, o nosso ser, muito pelo contrário, vai reafirmar, mostrando irmão de quem nós somos, seguidores de quem nós somos, do próprio Cristo. E depois disso, da experiência de Jesus no meio de nós, de Deus no meio de nós, que foi uma experiência curta, assim como a nossa. Jesus viveu no meio de nós, Deus viveu no meio de nós durante 33 anos. E assim como cada um de nós, também passou pela experiência da morte, para sentir aonde a limitação humana chega. E a maior de todas as limitações que nós temos é a morte. Quando não nos deparamos com a morte de alguém conhecido, muito próximo, alguém que nós amamos, temos que nos deparar com a nossa própria morte. E temos que nos preparar para isso. Temos que estar conscientes disso. E estar consciente disso é abrir a vida, abrir para que a gente possa ter possibilidade de fazer o mundo melhor e diferente enquanto aqui nós caminharmos. Enquanto tempo houver, enquanto ar existir dentro do nosso pulmão. É a oportunidade que Deus nos dá para que nós sejamos diferentes. E a proposta nós já temos, o caminho nós já conhecemos, a pessoa de Jesus. Mais do que isso, não bastou, mas que depois desta presença real, constante no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo, Ele continuou através da presença do Espírito Santo. O que nós sentimos hoje, esta motivação de estarmos unidos, de termos uma fé, de compartilharmos da nossa vida, de termos o orgulho de dizermos que somos cristãos, que amamos ao próximo, que respeitamos o outro. Quem nos dá esta força, quem nos mantém neste propósito, quem ilumina este caminho é o próprio Espírito Santo. É o próprio amor de Deus que nos faz, muitas vezes, nos abaixarmos diante das situações da vida, de talvez nos humilharmos diante de muitas situações que acontecem conosco, na vontade principalmente quando nos dá, quando vem a nós, que nós podemos, e às vezes passa pela nossa cabeça que não só podemos, mas devemos passar por cima do outro, a qualquer custo. E aí nos vem o Espírito Santo para nos dar a maturidade na vida, para nos dar a luz que nos faz pessoas melhores, acolhendo os nossos irmãos e irmãs, fazendo desta experiência uma experiência que pode ser compartilhada com todos os irmãos e irmãs. É o que fez Paulo, é o que fizeram os discípulos, os apóstolos,
que seguiram e que deram instruções a essas comunidades e que não começaram do zero, muito pelo contrário, que seguiram Jesus, inclusive dizendo: nenhuma vírgula, nenhuma palavra será tirada da lei. A lei, os 10 mandamentos, a qual hoje na oração da coleta nós destacamos aqui, caminho, base para a nossa vida, para que a gente possa caminhar. Por isso, meu irmão e minha irmã, por isso você que nos acompanha em casa, é muito bom nós lembrarmos quais são os nossos valores, quais são as bases da nossa fé, por onde nós estamos caminhando, onde nós estamos indo com os nossos gestos, com os nossos atos. E reavaliar, repensar a nossa vida, nos reposicionarmos na vida com os nossos valores, com aquilo que nós realmente somos. Esta é a missão do cristão e da cristã. Isto é o que Deus nos pede, para que neste caminhar que nós estamos, no tempo comum, a gente possa testemunhar. Nas dificuldades da vida, no dia a dia, na caminhada, a gente nunca perca a fé. Nunca percamos a esperança em Deus. Nunca desanimemos e nos tornemos pessoas tristes, mas possamos expressar esta alegria de Cristo que está dentro de nós. Maria foi aquela que em primeiro lugar fez isso, colocando a sua vida à disposição, abrindo a sua vida para que Deus pudesse estar presente na vida dela. E olha que interessante, Deus Pai, ela é filha deste Deus, teve a oportunidade de ser a mãe deste mesmo Deus, e estava lá no princípio da igreja, recebendo o Espírito Santo, numa segunda vez, porque ela já havia recebido, quando Jesus foi gerado dentro dela, e agora ela recebe não só esta missão de ser a mãe de Jesus, mas recebe a missão também de ser a mãe da igreja, a mãe de todos nós e nos acompanhar. Por isso aqui estamos, por isso rendemos graças à vida de Nossa Senhora também e agradecemos por estar em sua casa e por ela nos acolher como filhos e filhas dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.